Aos 35 anos, Sarah, uma bela executiva de cabelos loiros e olhos claros, com um corpo de dar inveja a qualquer um, tinha a vida inteira planejada. O casamento com Peter, o amor da sua vida, estava marcado. Os planos para ser mãe enchiam seus pensamentos de alegria. Ela vivia numa bolha de estabilidade emocional, com uma confiança cega no homem que escolheu para dividir o futuro. Mas, como um castelo de areia, tudo começou a desmoronar, grão por grão. Primeiramente foram as pequenas coisas, quase imperceptíveis. Mensagens no celular que sumiam misteriosamente. Desculpas esfarrapadas para chegar tarde. Um distanciamento frio que ela não conseguia explicar. Aquele olhar que antes era cheio de paixão, agora se desviava do seu. Sarah tentou ignorar. Ela se convenceu de que era apenas o estresse dos preparativos do casamento. Afinal, quem quer enxergar a verdade quando ela ameaça destruir tudo o que você mais ama? Ela escolheu a negação, a doce ilusão de que tudo estava bem. Mas a verdade é implacável, e ela explodiu da forma mais brutal e inimaginável possível. Peter a abandonou, sem explicações, sem dignidade. Ele a deixou, mas o golpe final ainda estava por vir. Ele a trocou pela pessoa que ela jamais imaginaria. A sua própria irmã, Suzy. O choque foi devastador. A família inteira entrou em parafuso, sem saber como reagir a uma traição tão íntima e cruel. Sarah não só entrou em choque, ela desabou. Seu mundo, antes tão seguro e brilhante, virou um amontoado de ruínas e poeira. Os dias se arrastavam em um nevoeiro de dor. E quando ela pensou que não poderia haver mais sofrimento, a vida lhe deu uma última facada. Semanas depois, Suzy apareceu na sua frente, com a notícia que quebrou o que restava do seu coração. Ela estava grávida de Peter, grávida do homem que deveria ser o pai dos filhos de Sarah. A traição foi tripla, violenta, uma ferida que sangrava em 3 frentes diferentes, pelo homem que ela amava com toda a sua alma, pela irmã em quem confiava, sua cúmplice desde a infância, e pela vida que ela sonhou, que planejou nos mínimos detalhes e que foi arrancada de suas mãos sem nenhuma piedade. As noites se tornaram um ciclo de lágrimas e pesadelos. Ela chorava até o sono a vencer, exausta de tanto sofrer. Ao se olhar no espelho, Sarah não via mais a mulher que era. Ela se sentia feia, velha, descartável. Uma peça quebrada que ninguém mais queria. O seu maior sonho era ser mãe. E agora via esse sonho sendo vivido pela sua própria irmã num ato final de humilhação. Era o seu futuro. O seu corpo, o seu amor, tudo roubado de uma só vez. A dor era tão profunda que parecia que nunca mais haveria luz, mas é no fundo do poço que sometimes encontramos a força para começar a escalar de volta. Este é apenas o começo da jornada de Sarah. Cansada, humilhada e com o coração em 1000 pedaços, eu só queria que o mundo me deixasse em paz. Mas o universo tinha outros planos e me apresentou Fred, meu novo colega de trabalho. Ele era tudo o que eu não era naquele momento. Irreverente, brincalhão e completamente despreocupado. E para ser sincera, tudo nele me irritava profundamente. Talvez porque o sorriso fácil dele contrastava com a tempestade que rugia dentro de mim. Enquanto eu estava quebrada, ele tentava se aproximar, ser simpático. Cada tentativa dele era recebida com uma parede de frieza. Eu não tinha energia para gentilezas, não tinha espaço para novas pessoas. Minha vida era um caos, um emaranhado de dor e traição que me consumia dia após dia. Eu só queria me esconder, mas no ambiente de trabalho isso era impossível. Fred, com seu jeito descontraído, parecia não perceber, ou talvez fingia não perceber, a minha armadura. Ele continuava com suas piadas, seus comentários leves, como se quisesse furar a minha bolha de tristeza com pequenas agulhas de alegria. Mas a verdade é que a dor era tão grande que eu precisava de uma válvula de escape. E eu a encontrei da pior maneira possível. Em um happy hour da empresa, decidi que iria afogar todas as minhas mágoas. Era uma decisão estúpida, eu sei, mas o desespero nos leva a lugares sombrios. Bebi muito mais do que deveria. Cada gole era uma tentativa de apagar as memórias, de silenciar as vozes na minha cabeça. E por um breve momento, funcionou.
O álcool me deu uma falsa sensação de euforia, de liberdade. Mas a queda foi tão rápida quanto a subida. Logo, a realidade distorcida pelo álcool me atingiu com força total. Quando olhei ao redor, o bar estava quase vazio. As risadas dos colegas tinham se dissipado e a maioria já tinha ido embora. Apenas uma pessoa permaneceu. Fred. Ele estava ali, me observando com uma expressão que eu não consegui decifrar. Preocupação? Pena? Eu não sabia e naquele estado não me importava. A mistura de álcool e sofrimento foi explosiva. Eu comecei a desabar. Chorei como uma criança perdida. Ri de piadas que só existiam na minha mente. Xinguei o mundo. A vida, o meu ex. E então, meu corpo desistiu. O enjoo veio com tudo e eu soube que ia passar mal. Foi nesse momento que o Fred que me irritava desapareceu e em seu lugar surgiu um anjo. Ele agiu com uma rapidez e um cuidado que me deixaram sem palavras. Antes que eu percebesse, ele estava ao meu lado, segurando meu cabelo para trás. Ele não fez nenhuma cara de nojo. Pelo contrário, seu rosto mostrava apenas foco e preocupação. Depois pegou toalhas, limpou a minha roupa com uma delicadeza que eu não esperava e me ajudou a me recompor. Ele me tratou com um respeito que eu nem lembrava mais como era. Naquela noite, em meio ao caos e à humilhação que eu, com muito esforço e a ajuda dele, chegamos ao meu apartamento. Eu mal conseguia ficar em pé. Ele me guiou até o quarto, me ajudou a deitar na cama e me cobriu. Eu estava vulnerável, completamente à mercê dele, mas ele não se aproveitou. Ele não tentou nada. Apenas me olhou, garantiu que eu estava bem e disse que ficaria por perto. E então, ele foi para a sala, pegou uma almofada e se deitou no sofá. Ele dormiu no sofá para cuidar de mim. Naquela noite, em meio ao caos e à humilhação que eu mesma me causei, um homem que eu mal conhecia e que até então me irritava, me mostrou o verdadeiro significado de gentileza e respeito. Sem tocar em mim, sem se aproveitar da minha fraqueza, sem me julgar. Naquele momento, no silêncio do meu apartamento, enquanto ele dormia no sofá, uma pequena semente de esperança foi plantada no meu coração partido. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. Sarah finalmente encontrou um pouco de paz e um novo começo ao lado de Fred. Parecia que, depois de tanta dor, a vida estava sorrindo para ela de novo. Mas o destino adora pregar peças. Justo quando Sarah começava a respirar aliviada, um fantasma do passado decidiu que era hora de voltar e assombrá-la. A vida dela estava prestes a ser testada de uma maneira que ela jamais imaginou. Estão prontos para descobrir o que aconteceu? Então fiquem comigo, porque o capítulo de hoje é de tirar o fôlego. A campainha tocou. Sarah, com um sorriso radiante no rosto, correu para uma porta. Seu coração batia forte de felicidade, imaginando que era Fred, trazendo talvez um lanche ou apenas seu sorriso contagiante. Ela abriu a porta, pronta para abraçá-lo, mas seu sorriso congelou instantaneamente. Não era Fred. Parado ali, com um ar arrogante que ela conhecia tão bem, estava Peter. O homem que havia quebrado seu coração em 1000 pedaços, que a humilhou e destruiu sua confiança. O que ele estava fazendo ali? Antes que ela pudesse dizer uma única palavra, ele simplesmente a empurrou de leve para o lado e entrou no apartamento, como se ainda fosse o dono do lugar. Precisamos conversar, ele disse, com a voz carregada de uma urgência que não lhe pertencia mais. Sarah ficou paralisada, observando-o andar pela sua sala, o seu novo santuário. A presença dele contaminava o ar, trazendo de volta todas as memórias dolorosas. E então ele começou a falar. Mas não era um pedido de desculpas, não era remorso. Era uma torrente de reclamações sobre Suzy, a mulher por quem ele a havia trocado. Ele disse que Suzy estava insuportável, que a gravidez a tinha deixado louca. Reclamou que ela tinha engordado, que não o satisfazia mais na cama, que ele estava exausto daquela vida que ele mesmo escolheu. Sarah ouvia tudo, imóvel. O choque inicial deu lugar a um nojo profundo, uma incredulidade que revirava seu estômago. Como ele tinha a audácia de vir até ela, depois de tudo, para reclamar da vida que ele construiu sobre as ruínas da dela, era inacreditável. E então, como se tudo em que ele disse não fosse repulsivo o suficiente,
Ele se virou para ela, com um olhar que tentava ser sedutor, e soltou a frase que selou seu destino. Eu me arrependi, Sarah. Eu quero me separar da Suzy. Eu quero voltar para você. O mundo de Sarah parou por um segundo. A insolência, a cara de pau daquele homem era algo surreal. Ela estava prestes a explodir, a gritar, a colocar para fora toda a raiva e a dor que ele estava desenterrando. Mas nesse exato momento, um som familiar a salvou. A porta se abriu novamente, e desta vez era Fred. Ele entrou, sorrindo, mas seu sorriso desapareceu ao ver a cena. Ele viu Peter, viu a tensão no ar, viu o olhar de desespero no rosto de Sarah. O clima ficou pesado, o silêncio era ensurdecedor. Peter olhou para Fred dos pés à cabeça com um desprezo visível no rosto. Ele riu, um riso seco e cruel. Você só pode estar brincando, Sarah. Vai me trocar. Um advogado de carreira por esse moleque? A ofensa pairou no ar, mas algo mudou dentro de Sarah. Aquela pergunta, aquele insulto a Fred foi a faísca que ela precisava. Ela não era mais a mulher frágil que ele havia deixado para trás. Ela respirou fundo, sentindo uma força que não sabia que possuía. Pela primeira vez, com firmeza e sem hesitação, ela estendeu a mão e segurou a de Fred. O toque era um pacto, uma declaração. Ela olhou diretamente nos olhos de Peter, o nojo agora transformado em uma coragem fria e inabalável. E então, com a voz firme, cada palavra como uma sentença, ela disse: Eu gosto dele, ele me respeita, ele me trata bem, e você? Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras ecoar pela sala. Por favor, saia da minha casa e não volte mais. A ordem era clara, definitiva. Não havia espaço para negociação. Peter ficou chocado, seu rosto se contorcendo em uma máscara de fúria e orgulho ferido. Ele não esperava por isso. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu batendo a porta com força. O som ecoou, mas desta vez era um som de libertação. Sarah e Fred ficaram ali, de mãos dadas em silêncio. Mas o olhar que Fred deu a ela dizia tudo. Era um olhar de admiração, de apoio, de amor. Naquele momento, Sarah não apenas expulsou Peter de sua casa, mas o expulsou de sua vida para sempre. Um novo capítulo, verdadeiramente livre, estava apenas começando. Passaram-se meses, e como dizem, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O castelo de cartas de Peter desmoronou de uma vez só. A traição dele com a secretária veio à tona, e o casamento com Suzy implodiu espetacularmente. A família, antes unida, agora estava dividida, e Suzy, que um dia se sentiu vitoriosa, agora amargava a mesma dor que um dia causou. Peter, no desespero de perder tudo, tentou voltar para Sarah mais uma vez, batendo na mesma porta que ele mesmo fechou. Mas dessa vez, a porta não só estava fechada, ela havia sido substituída por um portal para uma nova vida. Sarah não abriu. Enquanto o mundo de Peter ruía, o de Sarah florescia em cores vibrantes que ela nem lembrava que existiam. Ela finalmente assumiu seu relacionamento com Fred, de cabeça erguida. Sim, houve críticas, cochichos maldosos sobre a diferença de idade, mas Sarah aprendeu a transformar esses ruídos em música de fundo para a sua felicidade. A cada dia, sua autoestima, antes esmigalhada, era reconstruída, peça por peça, com o cimento do amor próprio. O sorriso voltou a ser seu acessório principal e o mais importante de tudo. Ela voltou a acreditar no amor, aquele sentimento que ela pensou ter sido roubado dela para sempre. Fred era a personificação da parceria. Presente, maduro, incrivelmente carinhoso. Ele não tentava consertá-la porque ela não estava quebrada. Ele a apoiava em seus sonhos, incentivava suas paixões e a valorizava por exatamente quem ela era. Ele celebrava suas vitórias como se fossem dele e a segurava durante as raras tempestades. Fred trouxe uma calmaria que a alma de Sarah ansiava por anos. Ele a ensinou, com gestos e não só com palavras, o que era ser prioridade, o que era ser cuidada, o que era ser amada de verdade, sem poréns, sem condições. Foi em um fim de tarde tranquilo, enquanto riam de algo bobo, que a ficha caiu para Sarah. Ela olhou para Fred e uma certeza avassaladora a preencheu. Ela nunca, em toda a sua vida, havia sido tão bem tratada, tão genuinamente amada. Com Peter,
o amor era uma batalha constante, um jogo de poder. Com Fred, o amor era um refúgio, um porto seguro. Ela não era mais a Sarah que precisava da aprovação de ninguém. Ela era a Sarah que se amava o suficiente para aceitar apenas um amor que a transbordasse. E ela finalmente o encontrou. A jornada tinha sido dolorosa, cheia de humilhações e lágrimas, mas cada passo a levou exatamente para onde ela precisava estar. Nos braços de um amor real e, principalmente, de volta para si mesma. A ascensão de Sarah estava completa e era linda de se ver. Um ano se passou desde o dia em que o mundo de Sarah desmoronou. Mas em vez de ruínas, ela encontrou um novo alicerce. A Sarah de hoje é uma mulher transformada. A dor da traição a fortaleceu. A humilhação a ensinou a se impor. Hoje, ela não é apenas emocionalmente forte e profissionalmente estável, mas profundamente segura de si mesma. E o mais importante, ela se sente amada de verdade. Naquela noite, Fred a surpreendeu, não com um gesto grandioso, mas com algo muito mais valioso. Um jantar simples, íntimo, preparado por ele. A luz das velas dançava em seus olhos enquanto ele segurava suas mãos. A voz dele era firme, cheia de uma sinceridade que Sarah nunca havia conhecido antes. Sarah, ele começou, eu quero que você saiba de uma coisa. Você nunca foi uma segunda opção para mim. Você não foi escolhida por conveniência ou por falta de outra pessoa. Você foi escolhida porque é a mulher mais forte, inteligente e incrível que eu já conheci. Eu escolhi você e escolheria 1000 vezes de novo. As lágrimas que rolaram pelo rosto de Sarah desta vez não eram de dor, mas de uma felicidade pura, avassaladora. Era a confirmação de que ela não estava sonhando. Esse amor era real, era dela. Naquele momento, eles decidiram que não fazia mais sentido viverem separados. Era hora de unir suas vidas, de construir um futuro juntos. Poucas semanas depois, enquanto arrumavam as caixas da mudança, Sarah sentiu algo diferente. Uma suspeita, uma esperança que ela havia enterrado há muito tempo. Um teste de farmácia confirmou o que seu coração já sussurrava. Ela correu para Fred, com as mãos tremendo, mostrando o pequeno visor. Grávida. Uma palavra que ela achava que nunca faria parte de sua história. Os olhos de Fred se encheram de lágrimas enquanto ele a envolvia em um abraço apertado, protetor. Ele beijou sua testa e sussurrou contra seu cabelo. A nossa família começa agora. Eram as palavras mais bonitas que ela já tinha ouvido. Naquele abraço, Sarah finalmente entendeu tudo. A idade era apenas um número, não uma sentença. O passado, com todas as suas cicatrizes, não definia quem ela era, mas sim a força que ela conquistou. E o amor verdadeiro. Ah, o amor verdadeiro não chega para te salvar. Ele chega quando você já aprendeu a se salvar, quando você se escolhe em primeiro lugar. Sarah renasceu, não por causa de um homem, nem por um novo amor, mas porque ela finalmente aprendeu a se amar incondicionalmente. Este não era apenas um final feliz, era o final que ela merecia, era o final dela. Gostou dessa história emocionante? Nós trazemos novos capítulos e novas histórias todos os dias, cheias de reviravoltas e finais surpreendentes. Não perca nada! Clique no botão de seguir e ative as notificações para ser o primeiro a saber o que acontece a seguir. Até a próxima!